noite. Hoje estamos aqui com a doutora Janaína Matias, advogada criminalista há mais ou menos 7 anos, né, doutora? E também mulher de presidiário. Então, no tribunal ela defende, em casa ela sente na pele o peso, né, do sistema. Hoje ela vai contar um pouquinho pra gente como é estar em ambos os lados do muro. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Começa contando pra gente como é ser advogada criminalista e também ser familiar de uma pessoa que está passando pelo sistema. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Não é fácil, né? Eu busco sempre deixar muito bem separado a doutora Janaína da Jana, como eu sou conhecida, como as meninas me chamam. Eu tento deixar muito bem separado isso, para que não ocorra certos preconceitos, certas situações comigo. E também para que as meninas na porta, quando eu estou visitando, não acharem que eu quero ser diferente, eu busco ser melhor de alguma forma. Então, eu sempre trato essas questões de forma bem separadas. Quando eu estou trabalhando, eu não trago muito essa vida de porta de cadeia, essas situações, eu não trago muito para minha realidade de um profissional. Óbvio que muitas meninas me buscam justamente porque sabem que eu entendo a dor delas. Sim. Eu sei exatamente o que elas estão passando, o que elas estão buscando, que eu entendo a dor delas. Então, acho que por isso que eu sou muito buscada por elas. E na vida particular, né? A gente trata como uma vida particular tudo, né, meu todo. É uma realidade que é sofrida, é muito sofrida. Só quem passa sabe, é muito sofrida mesmo. E uma situação também, eu não trago pra dentro da minha casa, sabe? Eu tenho meus filhos e não é o exemplo que eu quero pra dentro da minha casa. Então eu faço o possível pra separar tudo. Sim. É difícil, mas É muito tá dando difícil, a gente certo. sabe o tanto que é difícil. E quando você não consegue, você já sofreu algum preconceito? Já pensou em esconder de alguém a sua vida pessoal quando questionada? Nunca escondi. Quando sou questionada, eu respondo. Não tem problema em responder. Sim. Tenho marido preso. E Porém, o preconceito? Então, mas na minha vida profissional não me deparei com ele. Tá. Assim, pode ser que tenha, óbvio que tem. E provavelmente pelas quais as Por pessoas parte de falam, outros né? profissionais também. Com certeza Ou falam. juiz, promotores falar Não, acho que não chega a conhecimento deles. Não, né? Acho que não chega a tanto. Outros profissionais acredito que sim, porque eu tenho muitos advogados também que me acompanham. Então acredito que chega. E preconceito fica pra eles. Não me pertence, não é meu, é deles, então fica pra eles. Se falar comigo, aí eles vão. Na medida que eles me derem na medida que eles me mandarem um preconceito, eles vão receber de volta. Então, até hoje, não tive problema. não teve Você nenhuma nunca situação. se sentiu invisibilizada por conta disso? Não, Nada? Não, de forma Que bom. nenhuma. E, assim, nem em unidades prisionais mesmo. Onde eu visito, eu tenho muitos clientes, naturalmente, nunca tive nenhum problema. Quando vai Quando eu no vou como parlatório, advogada, inclusive nos finais de semana, quando eu tô visitando, a gente me chama de doutora. Eu vou lá passar a bolsa. É bom, né? Porque aí você não passa pelaquela humilhação que muitas mulheres acabam passando, porque eles já te conhecem também. Sim, eu já tive algumas meninas que falaram, você não representa, porta de cadeia, às vezes tem certas rivalidades que elas vieram falar que eu não representava elas. Você não representa, você não sente a dor, você não passa pelo que a gente passa. Como não? É a mesma coisa. Só que você só tem um trabalho. Elas falam que é muitas situações, porque teve situações de eu ir na porta da unidade para levar jumbo. Tem que levar jumbo onde ele estava, tinha que levar jumbo em dia diferente. E eu acabar entrando para requisitar ele. E entrei pela porta de advogado. Entreguei o jumbo, terminei de fazer o que eu tinha que fazer e fui. Então e elas elas falando que te enxergam você entrou pela como- porta da frente. Você não passa pelo que a gente passa. Outra coisa também que eu ouvia muito é que eu era privilegiada. Eu era privilegiada, meu marido era privilegiado. Ele não é privilegiado, porque não tem diferença nenhuma dele lá dentro. Mandaram o menino pro fim do mundo. Mandaram o menino pra mais longe que todo mundo ali. A doutora, de fato, tem um atendimento diferente, porque também é profissional e está ali como profissional também. Eu estudei pra isso. Né? Mas privilégio nunca tive e nunca busquei. Nunca busquei privilégio. Eu já vi casos também de... Eu não sou a primeira advogada, gente, que visita. Tem muitas advogadas. Sim. A gente conhece muitas pessoas que elas preferem não se expor, mas visitam principalmente meninas que são advogadas de interior. E elas preferem não se expor. Mas elas me procuram, conversam comigo e elas falam que onde elas visitam, elas passam por muito preconceito. Passam por muitas situações. Nunca passei. Ainda bem que não Como chegou, mulher né, ou como doutora? profissional, os dois? Os dois.
Mas eu acredito também que tem muito a ver com questão de postura, né? Exatamente. A gente tem que saber se impor. Independente do que a gente tá fazendo, a gente tem que saber se impor. Eu tô como advogada, eu exijo respeito como advogada. Eu tô respeitando a todos, eu exijo o meu respeito. E quando eu tô como visitante, eu me coloco no meu lugar de visitante. Eu vou E é fazer o também que tem que saber ser se impor feito. sem brigar, sem querer se crescer, né? Exatamente. Não É precisa, só a gente saber não se precisa. impor. Exatamente. E aí a gente vai levando. A dor é a mesma, tá, gente? Carrego a bolsa pesada, xingo. Nossa, eu odeio aquela bolsa pesada. Carrego bolsa, passo por revista, passo por tudo que todo mundo passa. Não tem diferença nenhuma. Então não tem como chegar e me falar, você não representa. Não Tem que representa representar porque... também nada. Exatamente, tem que representar Não nada pra elas, também. né? Exatamente. Eu tô ali, inclusive eu tô ali só por conta do meu marido. Não é um lugar que eu gosto. Eu odeio Não, você estar não escolheu tá lá. Exatamente, eu odeio. É tudo ali eu odeio. Estar dentro de uma cadeia, estar nessa situação, é tudo Um horrível. local pesado Local também, pesado, né? local carregado, tudo, eu odeio absolutamente tudo. Eu tô ali por ele, é só por ele, então não tem que representar nada, não tem que representar ninguém. Não, a minha vida não depende disso, sabe? Eu não ganho a vida através de. Ganho através de. Porque o povo distorce, né? Que a gente fala. Eu ganho através da advocacia que vem dali. Sim. A Porém, advocacia é criminal. criminal. Logo, as pessoas estão presas, mas Exatamente. Porém, não eu não represento ali a troco de nada, a troco de dinheiro, a troco. Entendeu? Então. E, doutora, a sua visão do crime, da justiça, mudou muito depois que você começou a passar por isso na pele? Mudou. Mudou muito. Gente, eu vou falar que eu tinha, de certa forma, um certo preconceito. Porque o advogado criminal, nós nos limitamos, né? Eu sou advogada criminalista, e o meu papel é dentro de um processo e, no máximo, falar com o preso quando necessário. Só. E depois que eu passei a visitar meu marido, eu vi que vai muito além. Você não advoga só para aquela pessoa presa, você tem que advogar para a família, principalmente para a família, porque a família hoje passa por muito abuso, muito abuso mesmo. É uma carteirinha que eles não liberam, a pessoa fez tudo que tinha que fazer e eles não liberam, por picuinha. É um dia que a pessoa chega ali para visitar que não consegue entrar por palhaçada. Ah, tá com uma mancha, mas qual que é o procedimento da mancha? Leva para o hospital. Não vou te levar para o hospital. Eles colocam lá que a pessoa se negou. E como que prova que é mentira que a pessoa se negou? Não prova. E aí eles metem 6 meses lá. Que é a palavra do agente. A pessoa não vai visitar durante 6 meses. Só que dentro desses 6 meses a pessoa procura, doutora, eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa, vamos procurar juiz. Só pra gente ter uma resposta de juiz, você vai levar pelo menos 3. Já. Quando vai Ou ver, já senão acabou vai o gancho. passar o tempo do gancho todo. Exatamente. Enquanto a gente tá ali tentando discutir que aquilo não existiu, porque vai abrir prazo pra unidade. O prazo da unidade é 30 dias, gente. Aí eles têm uma alta demanda, aí não consegue responder. Não consegue responder dentro dos 30 dias. Aí o Ministério Público se opõe. Como sempre. Se você, Como como sempre. visitante, O Ministério Público deixou de ser fiscal da lei. deixou o Ministério há muito Público, tempo. eles É o estão órgão ali. acusatório e acabou. É só pra E é uma acusar. briga de egos. Não, eles hoje, o Ministério Público, eu vejo eles como um papel vingativo. Eles têm vingança contra preso. Tem ódio. Ele com esse negócio de criminológico deles, eu tô revoltada com esse criminológico. Eu tô com um cliente que ele fez criminológico tem 2 meses. Nesse período aí que tava esperando o criminológico, alcançou o lapso do livramento condicional. E a gente fez o pedido. Ah, quero criminológico de novo. 2 meses? 2 meses, tem 2 meses. O Não é nem juiz teve praxe que oficiar, obrigar a unidade a fazer, porque ele demorou muito com esse criminológico. Não chega a ter 2, tem 1 mês e pouco. Tá A gente batendo 2. conseguiu reverter agora no tribunal também. Eu né? tô É só no agravando. tribunal que a gente tá conseguindo, porque... Eu tô agravando tudo, mas o tempo também que a gente espera pra gravar. Não, e o ver a problema é que, resposta. assim, a gente fez um pedido e a gente tava aguardando desde janeiro pra fazer o criminológico. A gente já tá terminando abril. Fez pré-datado. E aí, desde janeiro eles pediram. E aí tava nessa, no final de abril, falamos com a unidade, e aí, vai resolver? Não, mas não é nem no primeiro nem no segundo prazo que o juiz pede. O juiz deu 90 dias. A não é nem no unidade não primeiro nem no respeita. segundo. Depois a gente vai falar que a gente não conseguiu pra pedir mais um prazo. Então, assim, quantos meses? Né? A gente já E eles impetrou estão usando disso pra o preso ficar preso. Vai ficar. Tem gente que já tá, ó. Tem unidade que tá. Tem unidade que tem fila de espera. Demanda tá. O povo tá 1 ano esperando. E eles não têm fazendo. profissionais disponíveis pra fazer esse exame.
Eles pedem o exame, exigem e não dá o suporte, a estrutura. É porque não é nem culpa da unidade também, aqui não tem mesmo. E o Ministério Público, eles não estão analisando isso. Eles não estão vendo quem é obrigatório e quem não é obrigatório. Não, mudou a lei, vai de um vai todo Ctrl+C, mundo. Ctrl+Z, taca lá, pede. Pessoa presa desde 2018, não tem problema. Eu tô com preso. Tô com preso há 28 anos. Nossa. Preso, sem pôr o nariz pra rua. E eu pedi, veio o induto, eu pedi, porque ele faz jus, e eles falaram que não, porque é crime com grave ameaça. Qual que é a pessoa que estaria presa todo esse tempo se não tivesse grave ameaça? Uma receptação. Seria o quê? Uma receptação não tem como. Um furto não tem como. Um furto. Tive que gravar. E Tá, aí? é horrível esse negócio de criminológico. E aí a gente fica esperando a resposta, vamos ver o que vai dar. E aí a família na nossa orelha. Porque a família pensa, essas outras não tá tá fazendo nada. Eu tô pagando pra não fazer nada. Aí eles falam lá Exatamente. dentro alguma coisa, não, mas o outro conseguiu. Mas o outro tá lutando há Falou pro quantos meu anos? marido que a advogada dele conseguiu, já saiu, E tá nem indo conseguiu de nada. bonde. Gente, não é assim. Eles imaginam que E a seja. gente que vai levando, né? A gente que vai tomando as Exatamente. A gente já pulou pra outra assunto, tava falando da porta da unidade. E sabe o que eu ia te perguntar, voltando um pouquinho? Se você tá na fila, como visitante, e vê uma questão dessa do scanner, você se posiciona? Eu nunca passei por uma situação dessa. Por Não com situação você, de com outra scanner. pessoa, Não, não. eu nunca passei por ver alguém. Na verdade, o máximo que eu já vi é tipo assim, senta ali no banco, vai passar de novo e depois as meninas. E dá certo. Dá certo. Nunca deu. Nunca passei. Mas eu já tive situações em que eu. Na verdade, foi uma situação até um pouco mais grave. A menina, ela tava entrando com BO mesmo pra unidade. Ah, tá. Não tenho certeza, mas imagino que sim, porque ela tava indo pra um quartinho e tava com as coisas. E eu vi quando a pessoa falou pra ela que era pra ela entregar. Já entrega. Na verdade, não é que eles viram nada, eles não acharam nada. Mas eu acho que ela tava já caguetada, porque tem muito disso. Ou a postura, A o pessoa nervosismo já- também, Eles já entrega. sabem, porque eles já ficam ali esperando a pessoa. Porque eu já passei por uma situação, olha só, eu entrei pra visitar, eu tava na fila, eu tava pra passar na scanner. E aí veio a diretora de portaria, aí chegou na pessoa que tava ali pra passar na scanner e falou assim, não é essa é advogada. Então eles já sabem. Tipo assim, tava as duas assim, nessa distância, e falou, eu ouvi quando elas falaram, e aí ela olhou pra minha cara. Passei e fui embora. Quando eu saí, tinha uma Alguém foi pessoa pego. lá fora. Não, tinha uma pessoa lá fora. E essa pessoa tinha o nome de Janaína também. E por acaso eu conversava com ela. Aí ela chegou em mim e falou assim, te levaram pro quartinho? Eu falei, não, por quê? Ela, me levaram pro quartinho, faltaram me virar de ponta cabeça. Ela entrava com as coisas, assim, o povo comentava lá. E chegou até lá, a pessoa já tava esperando Mas nesse ela. dia ela não Nesse dia ela não tava tinha. com nada. E aí ela falou, me viraram de ponta cabeça, fizeram levantar meus peitos e não sei o Mas quê. aí geralmente, então, as próprias visitantes que caguetam, Aham. Entre elas mesmo. Nossa. com qual intuito? Né? Porque assim, Então, porque dentro de unidade, infelizmente, hoje tem muita venda, né? Troca de favores porque, por também, exemplo, né? se eu caguetar, eu vou ter alguma regalia, algo nesse do Não, tipo. porque dentro de cadeia existe muito comércio. Ah, ela quer queimar Muito o outro comércio. comércio. Aí vamos supor, você tem o seu comércio. Entendi. E ela também tem. Aí ela te queima e só fica ela. Concorrente, né? Entendi. Queima a concorrente. É. Entendeu? Acontece muito isso. Muito, muito, muito. E aí os agentes já estão ali esperando, eles já sabem quem que tá entrando com o quê. E esse dia essa menina tava entrando, eu não lembro exatamente como que foi, só sei que eu falei pra ela, eu passando por ela, eu falei, porque, gente, é assim, é muito complicado, é uma situação extremamente complicada, porque se você vai lá se intrometer num assunto, tá, daqui a pouco você vira as costas e vai embora, mas seu marido sofre tá lá dentro toda a ainda. represália. Entendeu? Então a gente tem que ter cautela, a gente tem que saber o que a gente faz. Porque se é uma situação onde eu me posicione e mais um monte de gente vai vir junto, vamos todo mundo se posicionar, é uma coisa. Agora, um só se posicionar... Destacar, né? Às vezes, quem tá lá no BO não se posiciona. Entra em pânico. E aí você fica queimada na unidade também. Fica queimada na unidade. Mas o principal fator é o preso, né? Porque ele fica lá a vêm- semana inteira, você só vai no final de semana. Exatamente, né? porque aí eles veem o quê? Tá com uma falta. Nessa falta o cara já não sai mais da cadeia. Sim. Se tinha que sair agora é 1 ano. Aham. Dependendo do tanto de falta que tem, eu já vi casos, agora nessa unidade que meu marido tá, que uma pessoa falou pra mim que ela tá visitando o marido dela, a condenação dele acho que é de 20 anos, e ela tá 15 anos com o cara no fechado por conta de falta. Foram 15 faltas. Nossa, a gente teve um cliente quando- desse que era uma falta atrás da outra Era Quando também. vai dar pra acabar, já dá outra.
pra outra, porque aí ele vai ficar sempre um ano sem... Porque os agentes, o que é que eles fazem? Eles apostam. Isso foi coisa que a gente também já me contou. Que existe caso, assim, deles fazerem aposta entre eles. Quem que arrasta... Vamos ver quem arrasta mais hoje, valendo uma caixa de cerveja? Tá lidando com a vida Meu de alguém. Deus. Aham. Aí não tem medo de morrer também. Eles porque não... Tem gente que não é tão boazinha assim, né? Mas com esses que não é tão bozinho, eles não se mexem. Não. Eles se metem com besta. E aí eles ficam nessa, vamos ver quem que arrasta mais. E aí entre eles fica apostando pra ver quem que manda mais pro pote. Nessa de mandar pro pote, vai Aí acabando fica com a dando vida essas sua. faltas coletivas que não tem sentido nenhum. Que você não sabe nem o que cada um porque fez. se pelo menos se eles vêm com uma falta coletiva, a pessoa ainda tem uma defesa. Agora eles vêm Sim. falar, não entrou. Tava no horário da contagem, Ele eles não tinham que entrou. entrar pra dentro da cela e ele não entrou. E a palavra do agente contra Desobediência. dele. Já era. Porque Já você vai era. pegar testemunha, você pode até pegar algum colega do que vai de raio, só que testemunha? quem vai falar contra? Que vai ficar lá depois na unidade? Exatamente. Não tem, a Tipo assim, palavra eu vou da lá, gente. vou me posicionar, vou ser testemunha. Tem uns caras que até vêm, mas é É. difícil. Aí o cara vem de testemunha e o cara entra na mesma situação que o... Entendeu? Então, Muito complicado assim, é mesmo. muito abuso. Por isso que a gente fala, quando a gente vai advogar, o advogado ele não advoga só pro preso, ele tem que advogar pra família, principalmente pra família. Ele tem que ajudar a família em tudo. E eu tinha esse preconceito. Sabe, quando as pessoas me procuravam, como que faz carteirinha, como que faz isso, como faz aquilo, eu falei, não sei, tem que ligar na unidade, se vira lá, sabe, eu não queria ter que sabe, ter essa Sim. informação pra passar. Mas porque cada um é de uma forma, é complicado. Não, assim, a SAP, ela meio que Unificou. unificou tudo, a documentação, enfim, mas cada unidade tem algumas peculiaridades. Tem Sim. unidade que não entra uma cor específica. Essa unidade não entra nada vermelho. Nessa unidade não entra nada verde. Tem dessas coisas. E eu não queria, na verdade era sabe, quando a gente não tem a dor, você não quer ter mais trabalho com alguma coisa. E aí depois que eu comecei a passar por aquilo, que eu comecei a ver como que era, sabe? Outra coisa também que me fez mudar totalmente o pensamento. Num primeiro momento, a gente tem uma imagem, inclusive a sociedade tem essa imagem, que a mulher que está na porta da cadeia é a mulher de Creighton, tatuagem na cara, cheia de tatuagem, entrando com BO pra dentro de unidade. Encrenqueira, que vai te bater qualquer hora. Exatamente, encrenqueira, querendo ser mais malandra que todo mundo, que passa a semana inteira em fluxo, deixa os filhos jogados, Sim. tira da boca dos filhos pra ir pra porta da cadeia, pra levar pro macho na cadeia. É essa a imagem, né, que todo mundo tem. Porém, essas meninas são as que menos vão. Tem essas meninas? Até tem, mas elas não aguentam a caminhada, que a caminhada é pesada. É cara, a caminhada é muito cara você manter um preso. Sim. E elas não ficam. E tem muita mãe também, né? O que se encontra ali é muita mãe de família. Eu mesmo me deparei com médica. A pessoa estava na minha frente, era médica. Eu me deparei com uma médica aqui em Santo André. Uma era uma médica e eu me deparei também com uma socorrista de ambulância. Falei, gente, foi onde meu preconceito foi tudinho assim, de água abaixo. Foi onde eu falei, E até você por mesmo. que eu não posso? Advogada. Exatamente, eu falei, gente, Criminalista há 7 anos. exatamente, eu falei, não faz sentido sabe, eu ter vergonha, não Esconder querer sua falar. essência. E outra coisa, a gente esconde, as pessoas fazem questão de vir falar. Sim. Você percebe que nem eu falei lá, não quero falar sobre pai de criança. Quem é? Aí o povo já começa a querer caçar. Aí aguça, né? Porque não é uma coisa natural. Você quebra toda a naturalidade. Aí fala, nossa, mas por que ela não quer falar disso? O que será que aconteceu? Aí já começa vai a falar. criando as fanfics. Aí já começa a falar, já começa a inventar, Aí já vem história, já teve história, é amante, ela não fala porque ela roubou o marido de não sei quem. Não, e aí você é obrigada, né? A falar, e eles são obrigados a saberem tudo da sua vida, sendo que você deu uma abertura só pra falar do seu dia a dia mesmo, pra ajudar. Nós acreditamos que você até fez isso mais pra ajudar as pessoas. Exatamente. E acaba assim, meio ajudar que... porque a gente acaba tendo informações, então a gente fica ali, de certa forma, solista também, né? Com preciso de certeza. informação, tô aqui e tal, não sei o que, mas... Às vezes uma cunhada começa a nova, né? confundir, Na caminhada vai pegar, vai seguir as pessoas que já estão há um tempo, que vai passar dicas pra elas. Seguem, às vezes até mesmo que como a luz no fim do túnel. Sim. Você olha e fala, gente, isso aqui deu certo pra essa cunhada, vai dar certo pra mim também, ela conseguiu. Porque, assim, a minha busca ali é tirar meu marido disso. É meu marido sair dali transformado. Deixa eu ver essa corrente dentro, que tava feia. Trazer meu marido transformado. É a minha busca. Aí você olha para outras meninas e, gente, a busca, eu tô, assim, a minha busca é igual a delas, e, enfim.
E se identificam, É, né? a gente acaba se identificando, mas a sociedade não vê assim, de forma nenhuma. Acha que é todo mundo, mulher de Creighton, que tá indo ali levar. É porque tem umas que gostam, né? Elas Tem. gostam de se auto-intitular como as cunhadas. Elas É. querem alguém. Quando a gente tinha um CDP na frente do. Um CDP. Quando a gente tinha um escritório na frente do CDP de Diadema, as pessoas procuravam a gente pra gente arrumar cliente Lá dentro. pra ficar pra namorar. Sério? É, pra elas Muito namorarem. sério. Tem nenhum cliente seu aí, doutora, lá dentro, que quer Você me namorar? apresentar. Pra gente trocar carta, pra eu poder visitar? A gente falava assim, ô menina, pelo amor de Deus, vai viver Tanta sua gente querendo vida. sair disso, pelo amor de Deus. Resgatar o marido, o pai, que seja elas Não é uma querendo vida entrar nisso. fácil, vai procurar ter uma profissão, fazer alguma coisa por você. Ah, não sei, né? Vai que tem. É porque elas, é status, né, pra algumas. Não sei o que elas pensam da vida delas, o que elas buscam. Eu não entendo a finalidade, porque eu não tenho essa finalidade. Minha finalidade é outra, eu não É porque quero. quem tá mesmo no sistema inserido lá e sofre e luta, não quer isso, gente. É a última coisa que quer. É a Exatamente. última coisa que você quer que seu marido continue lá, pra você ter que visitar, pra passar por tudo que você É muito passa. sofrido. Eu costumo dizer com umas amigas minhas, a gente casa pra ter o marido dentro de casa, pra ter uma família, pra Natal, festas, você ter a pessoa do seu lado. E quem passa por isso, não tem nunca. É como se fosse viúva de marido vivo. É viúva de marido vivo e totalmente controlada. Você tem a pessoa, sabe? Você tem que se controlar em tudo. Você tem que pisar em ovos o tempo inteiro. É muito difícil. Aí o povo quer se enfiar nisso pra quê? Não tem Pelo amor de Deus. E doutora, você acha que no Brasil a justiça existe de verdade ou é uma disputa de narrativa? Disputa de narrativa. Justiça. Cara, eu tô pra te dizer que eu acho que área nenhuma da justiça hoje funciona. Nenhuma. Criminal é falido e todo mundo sabe. Não funciona. Outras áreas também que deveria funcionar, não funciona. Então, não existe. Pra mim, justiça existe pra quem tem dinheiro. Sim. Pra quem tem dinheiro, pra quem está conseguindo pagar acessos, justiça até Ou pra quem lida com algum juiz, algum profissional que de fato goste da profissão, faça ali por amor mesmo, por justiça. Exatamente. Né? Se é justiça hoje, infelizmente, justiça, advogado, promotor, juiz, é meio que sorte, né? Se você ter a sorte de pegar uma pessoa que tá fazendo porque gosta, ótimo, você deu muito certo. É que nem médico. Você tá com problema de saúde, você pegou um médico bom, que sabe exatamente o que tá fazendo, que gosta daquilo, você deu muito certo. Você deu muita sorte. Você pegar um que tá ali por que tá perdido ali no meio. Exatamente. Se ferrou. E é assim na justiça também. Infelizmente tá assim. Doutora, e você como advogada criminalista, qual foi o caso mais sujo que você já atuou? Que você se recorde, que você viu que a justiça realmente extremamente falha? Seja um culpado sujo que ficou inocentado ou vice-versa. Cara, tem um que me noja. Me noja muito. Eu sou uma advogada que eu não sou uma advogada que tem essa coisa de crime preferido ou deixa de. Eu não tenho isso. Crime é crime. Sim. Sabe? Pra mim, crime é crime. Tanto que um exemplo que eu trago é um pai de família que tá ali, que trabalhou o mês inteiro pra pagar um carro, pra pagar montou uma empresa, que é um pai de família, ele não deixou de ser um pai de família. Bandido entrou e roubou, acabou com a vida daquele cara. Não no sentido de ter matado, mas no sentido de roubou que aquele cara conquistou a vida inteira. É sujo. É tão sujo quanto um estupro. É sujo. Sim, é sujo. Entendeu? Você acaba com a vida da pessoa. Não importa a forma, acabou com a vida da pessoa. E esse caso foi bem no começo de carreira. Bem no começo mesmo. Não foi um caso exatamente meu, mas eu estava atuando num escritório com uma amiga. E foi um caso de 3 rapazes entraram dentro de uma casa para roubar. A intenção era roubar esses 3 rapazes. E tinha 2 idosas lá dentro. Elas eram coreanas. E num determinado momento, um desses meninos resolveu estuprar uma dessas mulheres. No meio do roubo. No meio do roubo. Porque a casa era muito grande, tava cada um pra um lado. Os meninos, um ficou responsável em levar a idosa. Às vezes os outros 2 nem sabiam. Não sabia. Esse indivíduo ficou responsável em levar essa idosa pra dentro do quarto, as idosas, e amarrar elas lá. E ele acabou estuprando uma idosa de 80 anos. Mas aí é algum problema, né? Que ele tem mesmo, Só não é pode. Nós não estávamos por ele. Eram 3 e nós estávamos por um. Esse estuprador, ele não estava com a gente. Porém, em audiência, o foco foi confundir elas.
E não foi muito difícil confundir elas, né? Felizmente, eles, do estupro, eles acabaram sendo absolvidos, porque elas não conseguiam falar quem Meu foi, o que aconteceu, não sei o Deus. quê. Foi bem sujo. É um caso assim que eu Não se orgulha. não me orgulho, É. infelizmente. Mas na verdade você não tava por ele também, né? Não tava por eles. E a gente também não pode apontar quem deixou de ser. Sim. Não teria como os 3 pagar. Então, na dúvida, Então nenhum pagou. nenhum pagou pelo estupro. E doutora, até onde vai a sua ética profissional quando o sistema pisa na sua dor pessoal? Que é o caso que até você falou da fila, se vê alguma coisa do tipo. É. É complicado. É muito complicado. A minha ética profissional, é como eu falo pra vocês, eu sempre busco separar muito bem as coisas, né? Eu tô aqui hoje como visitante. Se as meninas me buscam informações, alguma coisa, eu tô aqui. Mas elas não têm instruções. Elas não têm as respostas certas. Uhum. E a resposta pra certas situações é não. Não. Às vezes ela acha que ele tá pedindo, ela tem Vamos que pro fazer, que ela é quartinho. obrigada. Eles acham que... É. Chegou polícia? Resposta não vou tirar minha roupa. Ninguém vai me obrigar a tirar minha roupa, mostrar o que eu tenho, meu corpo. Ninguém é obrigado. Vai pro hospital? Não. Por quê? Porque indo pro hospital, inclusive, fica uma dica pra vocês, meninas. Porque quando você vai pro hospital, você se nega, o médico ele não vai te obrigar, você não vai fazer prova contra você. Se você tá com qualquer BO, você não vai mostrar, não vai ter prova. E o máximo que eles vão poder fazer é você se recusou e deu 6 meses. É melhor 6 meses do que um processo criminal. Não, resposta não vou mostrar. Não vou, tá vindo o juiz aqui mandar, não vou tirar minha roupa. Não tem quem me obrigue a tirar minha roupa. Antes de mais nada, não tentem levar nada. Antes de mais nada. É exatamente isso. Antes de mais nada. É até importante deixar isso muito claro, porque né? as pessoas levam as coisas ao pé da letra. Aí vai falar, nossa, tá instruindo. Exatamente. Ninguém tá instruindo nada aqui. Só pra deixar bem claro, a doutora só está falando como funciona. Exatamente, como funciona a lei, o que a lei fala. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então, você não consegue também se isentar se você vê a situação. Você tem que... Eu acho que também da gente ser advogada, a gente não consegue também, né? Um espírito combativo, né? Assim. É um espírito combativo. É um espírito combativo, a gente tem que ter cautela, muita cautela o tempo inteiro. É o que eu tô falando pra vocês, é pisar em ovos o tempo inteiro. Você pisa em ovos de tudo. Desde o momento que você chegou ali na porta. E é com tudo, com todo mundo. Porque às vezes você tá conversando com uma menina aqui, a outra tá ali ouvindo, já sai conversas que não aconteceu, que não existe. Sim. Então é pisar em ovos o tempo inteiro. Até porque tudo que acontece na porta sobra pra quem tá preso. Sobra pra eles lá dentro. Leva lá pra dentro. E ali já vira mó. Porque parece que esses caras não têm o que fazer da vida. E não tem, né? Eles não têm o que fazer. Então traz os perrecos pra cá pra gente ficar aqui. Pra gente discutir um pouco. Brigar. Acontecer alguma coisa nova. Que nem dizer, eles queimam a gasolina. Porque não aqui que já queimou a gasolina. Durante a semana não tem nada pra fazer, a gente já fica aqui numa treta e é isso. Ô, doutora, e passar pela essa situação, né, de visitante e tudo mais, te fez ficar mais fria com os seus clientes ou você se sente ao contrário? Contrário. Foi no sentido da sua resposta até, foi né? Totalmente contrário. Antes eu era gelada, não era fria, eu era gelada. Eu era extremamente fria e hoje eu não consigo uma pessoa me ligar e falar: doutora, tô passando por tal situação e eu não consigo ficar com meus braços cruzados. Sabe? Eu não consigo ficar com meus braços cruzados frente a um abuso de uma visitante, porque eu sou uma visitante. Eu sei o que é que ela tá falando. Eu sei o que é a dor dela. Entendeu? Então, tá, vamos resolver. Mas e quanto ao cliente propriamente dito? O preso? A pessoa que cometeu o crime? O preso... Depende de preso, né? Tem preso que é mais gelado que tudo. Você chega Tem preso que você chega no corró e aí, tá acontecendo? Na delegacia. Chega lá, e aí, meu? O cara tá deitado já, e aí, doutor? Tá nem aí. E aí, doutora? Tá ligado. Moiou, né? Tá normal. Tem os presos que você chega, tá desesperado, chorando, gritando, berrando, e calma, meu. Calma, que não tem o que fazer. Caiu. Exatamente. Então, acho que fico fria também, né? Acabei ficando fria com porque eles. você lida com outras pessoas, você vê eles aos finais de semana, você vê como que eles são também ali. Então, às vezes, você se sente um pouquinho mais... calejada. Acabei ficando fria e uma coisa assim que... Também, uma coisa que me trouxe é o que a gente sempre ouve que o advogado criminalista não pode ser covarde. Ele não pode ser covarde em momento nenhum, nunca. Ele não pode ter medo de falar com o delegado, ele não pode ter medo de falar
com um promotor, ele não pode ter medo de falar com um juiz, ele não pode ter medo de falar com o bandido. Não tem como, porque você trabalha para receber. Exatamente. Né? E nem sempre o cara tem o valor à vista ali para te dar. Tá, vamos parcelar. Vai na palavra. Vai na palavra, em cima da palavra. E você tem que saber se impor com todo mundo. Exato. Então não dá pra Falar de igual para igual, não tem como baixar a cabeça. Lógico que você vai se portar de uma forma as com o meninas que é juiz. folgada, Muito. que quer ser mais malandra que todo mundo. Então, colocar elas no lugar delas. Graças a Deus não passo por isso. As meninas, a gente acaba virando amigas. Graças a Deus. Mas a gente tem que saber se impor e pôr no lugar. Não dá pra ser covarde. Não dá pra se acovardar em momento nenhum. Eu acho que é até por isso que hoje eu tenho... acho que é por isso muito das minhas buscas, né? As meninas me buscam, porque sabe que eu... Tipo assim... É direto e reto. Vambora. É o que é. Doutora, tem que falar com o delegado. Vamos falar com o delegado. É porque às vezes com o tempo a gente vai acabando ficando mais fria. Uhum. Eu me vejo dessa forma. No começo ficava muito Segurança, preocupada com as pessoas. E hoje eu não tenho mais assim tanta. Às vezes eu vejo, aí ela é bem sensível, aí ela fica com dó, eu olho e faço assim, meu, pelo amor de Deus, não é pra ter dó não. Uhum. Aquilo ali é o cão, viu? Não Exatamente. Na maioria das vezes é um inocente, aí me pega. Então, mas aí quando Me pega não de um é, jeito, porque do mesmo jeito. a gente faz, inocente, não consegue, a gente vê que não lê, ninguém lê a petição, pelo amor de Deus, eu só tô pedindo pra ler. Eu entendo Com o que ela tá inocente falando. sim, mas assim, algumas pessoas É. tá falando que Tá não todo fez, bonzinho, você mansinho. sabe, você olha no rosto, você consegue saber tudo que ele fez. Uhum. Ou você inventa a versão, que nós como advogadas precisamos fazer isso, a gente inventa a versão, o cara vem querer contar a versão que a gente inventou pra ele, querendo falar que é verdade. Você fala, calma lá, vamos voltar um pouquinho. Não, eu já tive situação de eu falar pro cliente, eu falei, ó, o que você tá falando não tem coerência. Não tem como isso ter acontecido. Não existe. A gente não tá falando, nós não vamos conversar com idiotas, a gente vai conversar com juiz, a gente vai conversar com promotor. Inventa uma Exatamente. história. Então não vem com essa novela no meu ouvido, porque se eu tomar bordoada de juiz na mesa, eu levanto e deixo você falando sozinho lá. Então você começa falando a verdade. Doutora, Só a gente vai conseguir fazer uma versão. Fala, meu, porque pra se mim deixar você eles- pode falar a verdade, só que você tem que falar a verdade pra gente não ser pego de surpresa. Gente, fala a verdade, você não é constrangedor você ser pego de surpresa em situações. Quando a gente instrui certinho, aí chega na hora. Fala Então, tudo. vou te falar o que aconteceu. Você olha e fala, meu Deus, Nossa, tá você não falando sabe o onde enfiar quê? a cara. Ou quando fica em silêncio, tá? Combinado? Combinado. Você entendeu? Vai ficar em silêncio, entendi. Deseja falar ou permanecer em silêncio? Vou dar uma palavrinha assim. Então, Porque porque você quando não eu era sabe. pequeno- Aí começa, a gente vai escorregando da cadeira, olhando pra ele, falando, meu Você filho, o que chega você tá fazendo? toda na audiência, porque vai dar tudo certo, a pessoa... Nossa, bota tudo a A perder. vontade de falar, eu não existo. Não, Eu Tenta não posso falar sair gíria, daqui. fala com educação. Nossa, Eu fala passei 10 por uma palavras, você situação- não entende uma. Eu passei por uma situação assim, mais ou menos com meu marido, porque eu falei, ó, em audiência, você fica de cabeça baixa, fica tranquilinho, Você É lembra? fica Conformada. tranquilo. Pois ele, tá bom. E eu tava com muita febre nesse dia, eu tava com quase 40 graus de febre, eu tava muito mal, tava passando muito mal. Eu só tava existindo, só que nós estávamos em 3 advogadas na mesa. Aí a doutora Sara me cutucou e falou, olha o Dantinhas, quando os policiais entraram. Quando eu olhei pra trás, Ele tava encarando. ele tava encarando com os braços cruzados. Meu Deus. Gente, quando eu vi aquilo, o jeito que ele tava diretamente pro juiz, porque tava gravando, tava assim, todinho pro juiz. Quando eu vi ele daquele jeito, Não dá pra falar. eu com o olhar. fulminei ele na hora. Eu dei uma fulminada nele assim, que ele pegou e já começou a se mexer, tentando se pôr no lugar. Mas é porque os policiais estavam mentindo muito. Mas não é, a gente pede, não, fica quietinho, eles não conseguem. Não também, mas é conseguem, normal, conseguem. imagina a gente. Principalmente quando a polícia entra e começa a mentir. Sim. Só, tipo, Imagina se nós estivéssemos no lugar. Se nós, como advogada, já fica meio bem puta com Exatamente. isso. Imagina. Mesmo. Depois a gente vai ver a audiência gravada, o promotor ou o policial tá dando depoimento, a gente tá assim, ó. Nossa, fala alguma coisa. Nossa, a gente tá louca pra falar, pra cortar. Caras e bocas, eu imagina corto. eles. Dependendo da situação, excelência. Não, dependendo da situação, Dependendo a gente da corta, excelência, mas... não é pertinente ao caso. Não. Quando eles vêm querer trazer a vida da pessoa. Porque lá no bairro ele é. E daí? Que pertinência tem? Excelência, não tem pertinência. Não tem Mas pertinência eles nenhuma. não gostam e excelência continua. Continue. E, doutora, ao seu ver, a sociedade, ela quer justiça ou vingança? Vingança. Vingança. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente não tem uma recuperação eficaz. Não tem.
enquanto preso, a pessoa presa não tem nada, vai ficar lá, jogado na cadeia, até ou morre lá dentro, que é um favor, que a sociedade vê como um favor, Sim. ou sai, mas sai sem oportunidade de nada, o preso sai com um X nas costas, né? O preso já sai dali com um X nas costas, sem ter oportunidade de nada, sem poder nada, não pode nada. O preso não pode sair, ter um carro, o preso não pode sair, ter uma moto, o preso não pode sair e ter nada, uma estabilidade. Ter uma profissão. Não pode. A sociedade não aceita, porque se o preso sai e conquista, de certa forma, foi... Dinheiro do crime. Roubou, tá aprontando. Ou seja, já tá aprontando. Tava guardado, tudo que fez. Oportunidade de trabalho não existe. Não tem. Não tem um incentivo de trabalho, de nada. Eles lá dentro, eles não dão um estudo. Porque tem gente, preso é inteligente demais. Vocês não fazem ideia de como preso é inteligente. As coisas que eles fazem lá dentro. O que se vê aqui fora não é metade do que eles fazem lá dentro. Eles fazem... Cara, eles fazem uns canos com pasta de dente. Sabe, os tubinhos da pasta de dente? Eles fazem cano e põem chuveiro. Eles fazem chuveiro com a latinha. Ou aquelas cordas que eles fazem com sacola. Um saquinho de leite. Umas coisas. Eles fazem controle. Tipo, eles compram a TV lá e não pode entrar o controle junto, né? Só entra a TV. E aí E a TV eles penduram bem no alto. Com uns pauzinhos, com cola que eu não sei de onde. Como que eles saem umas colas que eu acho que é muito melhor que Super Bond. E cola lá no alto. E eles não tem como lá ficar mudando de canal. Então eles fazem umas cordinhas, uns esquemas. Que vem com controle remoto e fica puxando aqui, vai mudando tudo lá. Sem contar o Código de Processo Penal, o Código Penal, que sabe de cabo a rabo dos artigos todos, melhor que a gente. Exatamente. Doutora, mas o Dantinhas tá com um negócio de detração, precisa, mas você tem que entrar com a detração. O que é detração, Dantinhas? Não, detração. E explicou certinho o que é detração. Só que pra você não cabe. Não dá. Dá sim. E às vezes a gente já pegou alguns habeas corpus feito por eles. Uns não tinha nada a ver. Exatamente. Mas tem uns que eu li, eu fiz, meu Deus do céu, escreve muito melhor que muito advogado por aí. Porque eu olhei e eu falei, não é possível. De onde ele tirou tudo isso, gente? Coerência. O português. Certinho. E não é pessoa estudada nem nada. Que aprendeu lá. Conjugação verbal, nominal, muito melhor que muitos advogados mesmo. O meu marido, eu falo pra ele, eu brinco com ele, eu falo pra ele, você tem um pezinho na psicopatia. Ele tem um português excelente, ele conversando assim, ele traz palavras. Se vocês quiserem, quando ele sair, eu aviso vocês. Nós queremos. Nós vamos chamá-lo. Como que ele conversa. É umas palavras assim que eu fico olhando. Então, acho que ele fica com o Aurélio, com o dicionário o dia inteiro. Não, eu falo pra ele, eu vou precisar de um dicionário pra... Eu levei ele na casa de uma amiga, e essa minha amiga, começou a conversar com ele, essa minha amiga, ela é toda culta também, né? Ai, meu Deus, e ele querendo me conhecer, porque ele quer saber onde eu tô, onde eu fico, não sei o quê. Chegou lá, eles começaram a conversar sobre Chopin. Eu sobrei na mesa. Eu sobrei. Ele conversando, ele traz citações de Shakespeare. Meu Deus. É tipo assim, uma coisa de outro mundo. As cartas dele sempre tem alguma citação de sabe? Umas coisas assim que eu falo, gente. Aí você manda, amor, muito difícil. E comensurável, não sei o que, comensurável. Quem que usa essas palavras? Entre outros, um monte. Ele é todo culto. Doutora, mas ele também já tá há 19 anos preso. Então, 19 anos. Então, ele tá tem lendo saidinha? bastante. Ele tem saidinha. Ele ainda tem saidinha, mas... E ele já está para sair? 2036. Meu Deus. Tá longe. Mas a gente tá brigando, o processo tá cheio de... Né, ele trabalha, estuda, consegue fazer alguma coisa. Mandaram ele pra uma unidade que... assim, essas unidades 018 é depósito, né? Tipo, a pessoa que tem muita cadeia... Não tem mais nada pra fazer. Vai lá pro fundo, vai pro fim do mundo, fica lá, esquecido. E é muito pouco a demanda de trabalho, de estudo, é muito pouco. Gente, ele é um erro tão grande, porque eles são um monte de homem lá parado. Exatamente. São fortes, eles conseguem fazer muita coisa. São fortes, cheios de saúde. Inteligente. Coloca pra trabalhar. Não precisa pagar pra eles trabalharem. Porque só a remissão de pena... Já é, pra eles já é muita coisa. Já é muita coisa. E eles querem. E não é uma coisa assim que os caras não querem trabalhar, o bando de vagabundo. Eles querem. Então, eles reconhecem que é benefício pra eles. Eles querem, mas não tem vaga. Eu acho um erro. E além de ser benefício,
pra remissão, ocupa a cabeça. Eles não devem aguentar mais ficar um olhando pra cara do outro sem fazer nada. Ocupa a cabeça, dependendo do que coloca pra trabalhar, já vai criando uma profissão, né? Exatamente, criando é igual na experiência, Fundação profissão. Casa, uma vez a gente entrevistou a presidente, ela é presidente, né, da Fundação Casa, e ela falou que eles têm alguns cursos, né, profissionalizantes, Barbeiro. pra Então, pessoa já sair e ela já ter algo pra fazer, sabe? E essas pessoas que estão presas há anos, meu, dá utilidade pra elas. exatamente. Imagina se ele tiver 19 anos estudando ou Imagina. aprendendo a ser barbeiro. Ele ia ser o melhor barbeiro de todos. Exatamente. Ele ia sair, abrir uma barbearia, todo mundo ia querer passar com ele, porque é o tempo de... Meu, ó, tem Estudo. unidade, porque na verdade isso aí parte também dos diretores, né? Os diretores têm que querer. Os diretores têm que querer uma ressocialização. Só que tem diretores e diretores, né? Tem diretores que buscam isso. Aqui na unidade que meu marido estava, o diretor lá, ele era incrível. Era uma pessoa que buscava, sabe? Você quer Qual mudar unidade de que vida? ele tava? Santo André. Ah. Esse diretor não tá mais lá. Santo André tem até a sala da OAB, né? Diferente das Eu amo a outras. sala da OAB de lá. Porque lá tem tudo pra gente. Ar-condicionado. Não, é ventilador, mas ventilador Mas tem funciona. tudo, mas tem aquela mesa, o computadorzinho, tudo certinho. Água Agora vai gelada. nos outros. É. Vai no Não tem Belém. nada. Nossa, o parlatório do Belém. Meu Deus. Aí você fica lá fora ainda. A gente só gostava de ir por causa dos gatinhos. Tinha um gato que deu cria. A gente Tinha levou os embora. filhotinhos. A gente Sério? levou embora o gatinho. E no Belém e em Santo André, o diretor que estava lá, ele estava aberto, porque tem ONGs que quer levar, né, cursos para dentro das unidades, tem, né, Uhum. e o diretor ele estava aberto a conversar. Tá, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. Se for possível, a gente faz. Ele abriu o curso de barbeiro lá em Santo André, que era realmente um curso de barbeiro, com maquininha, com Curso tudo. profissionalizante Mesmo. Os meninos que estavam fazendo ali estavam realmente curso profissionalizante. Entre outras coisas. Estudo lá também, sabe? É uma unidade que ele buscava, né? Não tá mais lá, mas ele buscava ser uma unidade assim completa. E os abusos ali também, eu não sei dizer por todas, né? Mas eu fiquei ali quase 2 anos e eu vi assim as meninas conversando e sempre falando que todos ali eram muito, muito respeitosos. Acontece, muito provavelmente, mas não era uma unidade onde se tinha muito esse tipo de Sim. evento, sabe? Já outras unidades, que não vou nem ficar trazendo, mas os diretores, eles, não adianta, você não tem nem acesso. Então, mas qual que é o Você não consegue nem sentido? conversar com eles. Tem uma unidade que às vezes eu preciso conversar como advogada, não é como visitante, porque eu não visito nessa unidade, mas eu preciso conversar. Não, você não vai conversar, porque tem que marcar horário. Ele só atende de tal dia, de tal horário, e tem que marcar horário com ele. O diretor, ele tá acima de tudo. Então, mas é um desperdício. Aí é fala, muito tem curso desperdício profissionalizante pra isso. trazer aqui. Não, eles Mas não às vezes não é abrem. interessante pro Estado, entendeu? Eles querem emburrecer as pessoas que estão lá. Eles querem que não deixar crescer a mentalidade, virar outra pessoa, sonhar. Eles querem que o preso seja preso pro resto da vida. Pra sair e voltar E vai ser a uma preso. máquina desse Então, jeito. mas eu acho que assim, a gente falar enquanto os diretores, porque eles têm o poder também, não depende só do Estado, eles também têm o poder de trazer. Mas eu acredito que eles não trazem porque eles acabam superfaturando em cima de preso, né? Sim. Superfatura em cima de preso, então quanto mais preso ali apodrecendo dentro da cadeia, melhor, e deixa aí. Fica aí. Aí vira Mas você falou depósito. os presídios femininos ainda tem mais trabalho, né? Tem Parece mais que trabalho. é uma É diferença assim diferente. grotesca, porque as mulheres sempre estão trabalhando. É que são... É muito diferente. Mas o número também é Iniciativa gritante também. entre homem e mulher, então é diferente. mais fácil, eu acho, implementar, né? E acho que é a iniciativa também, né? Das meninas Exatamente. Mulher tem mais proativa, quero. essa visão. Enfim, e ó, não sei dizer o porquê dessa diferença. Imagino que também pelo número, que com Sim. certeza a diferença é Gritante. gritante. E, sei lá. Mas acho que é isso também. Proatividade, uma cadeia diferente, é mais calma, não tem muita E elas briga, ficam em cima, muita... quero. E elas mesmas, entre elas mesmo, já vem trazendo profissão entre elas, vão se dividindo. Sim, porque elas sim. entram com... Tem muita manicure dentro de unidade, tem muita cabeleireira, e uma vai ensinando a outra. Maquiadora. E de repente já tá surgindo ali oportunidades.
É mulher, masculina né? de Quando coloca uma coisa na cabeça. Vambora. Até parece que a mulher vai acabou. ficar lá sem fazer nada. É. Enlouquece, não tem Exatamente. como. É muito difícil ela ficar lá de braços cruzados e ficar o tempo todo lá sem fazer Não, nada. até porque eu imagino que você tá lá, você é, sei lá, você é esteticista, você é manicure, você é alguma coisa. Aí você vê a sua amiga ali com a unha toda. Você não vai conseguir. Ah, vem cá, deixa eu fazer isso aí. Deixa eu Tô fazendo Esteticista. nada também, não. Deixa eu tirar essa sobrancelha, deixa eu arrumar seu cabelo. Vai fazer massagem, todas as Cheia de mulheres. celulite. Deixa eu fazer uma drenagem, amiga, essa corretenção de líquido, né? E Imagina. assim vai. E nisso, já me ensina aqui. E nisso aí, entre elas, vão fazendo, né? Sim. Doutora, se você pudesse mudar alguma coisa no sistema penal, o que você mudaria? Estudo. Eu com certeza, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de mudar, eu com certeza levaria estudo. Mas estudo eficaz também, sabe? Estudo. Profissionalizante. Faculdade, eu acho que faculdade tinha que entrar pra dentro das cadeias. Sim. Meu, o cara tá preso há 15 anos. Põe esse cara pra fazer termina a escola, faz uma faculdade. Não, e o pior é que às vezes a gente até consegue esses cursos externos, né, da CENED, essas coisas, mas os juízes não estão aceitando como remissão. O diretor não deixa entrar. Mas assim, tem o curso foi feito, tem a apostila, a pessoa acompanhou. Aí tem meu não, cliente. eles Nossa, estão sim. negando esses cursos que eles fizeram, eles têm certificados, Eu tenho um cliente assim. É. e eles estão E é o mesmo. negando. Gente, olha só, eu tenho um cliente assim. Que foi o mesmo juiz que julgou esse cliente que fez esse curso. E antes desse meu cliente fazer esse curso, o outro preso fez e indicou para esse meu cliente. O desse preso, o juiz aceitou. O mesmo juiz aceitou. O do Não. meu cliente não aceitou. Não leu, É. não leu, né? Não é possível, porque a gente junta certificado, junta tudo. Não, eles não olham. Porque mudou mas- de pensamento do dia pra noite. Você sabe o que agora- acontece? É porque foi feito os pedidos tudo de uma vez. Eu sempre falo, ó, tem que fazer os pedidos separados. Primeiro o estudo normal, Sim. deixa ele julgar. Depois o trabalho, deixa ele julgar. Depois pede esses cursos. Porque senão você tem que ficar embargando. Se juntar tudo de uma vez, ele não vai dar Não tudo. vai, você tem que ficar embargando. Olha, eu falei Uhum. isso, E isso, eles não isso. conseguem ler, né? Porque às vezes eles olham lá o nome, Não consegue. remissão, vai ver. O promotor nem tá vendo o que tá falando. Aí É. ele fala, lá já se manifesta. Não, Nego. Aham. Indefiro. não concordo. Indefiro Ok. porque- Aí o juiz vai falar o quê? Ah, também Mil não concordo, né? razões. Porque o Ministério Público não concordou, não vou concordar. É isso. Indefiro. É, o juiz vê a última Aí você petição fala, tá, do mas por promotor. que aconteceu? Mas você Tem leu. como você dar uma explicada? Juiz, Pelo amor de Deus. Mas excelência, pelo amor de Deus, eu dei minha vida aqui. Dá pra dar uma lidinha só. Eu dei a vida nessa A pessoa tá petição. estudando de besta lá dentro. Porque faz um monte de curso e não consegue um dia sequer de remissão. Então estudou de besta, né? Porque ele vai pensar o quê? A pessoa porque- tava presa há anos, vai ficar lá mais Aí uns você fala, anos. tá, mas e o bom andamento do processo? O cara, o foco é a ressocialização. Ele tá estudando, já é um puta de um passo pra ressocialização. Não vai Sim. reconhecer a ressocialização do cara. Ressocialização, a doutora não acredita também, né? Porque nós não acreditamos muito, não. Cara, eu acredito na segunda chance, eu acredito muito na segunda chance do preso, que o preso, ele tem essa... Eu acredito muito. O preso, se ele ter uma oportunidade, eu acredito que ele pode, sim, vir a se recuperar. Mas a cadeia ressocialização... Mas que o É sistema isso que a gente tá querendo dizer. O porque Estado não sistema ressocializa. Não A é pessoa ressocializador, de jeito Se nenhum. ressocializa por ela mesma. de repente pela a família, a rede de apoio, os pensamentos. Mas se exatamente. depender do Estado, de alguma coisa, aí não. Não tem como. Depende Pelo muito contrário. da própria pessoa e do que ela tem aqui fora. Porque É. se depender do que ela passou ali dentro, esquece. Esquece. É como eu sempre falo, meu, um preso, a pessoa tá lá dentro. A pessoa tá presa, já passando por todo tipo de abuso e, ok, tá passando pelos abusos lá. Eles até aturam o que tá acontecendo com eles. Mas aí entra uma mãezinha chorando, porque passou por várias humilhações lá fora. Esse cara vai se ressocializar? Esse cara vai achar que, nossa, ótimo. Ou entra uma esposa chorando porque passou por todo tipo de humilhação lá fora. Esse cara, a única coisa que vão conseguir fazer com esse cara é mais ódio do que ele já É tá. lógico, você acha que ele vai chamar o Exatamente. agente e falar, vem aqui, dá um abraço, deixa eu te agradecer pelo que você tá fazendo com a minha porque mãe. obrigado pela Uma humilhação. senhora chorando, humilhada. Você é perfeito, nossa, que bênção. Não, É. gente. Não tem como. Porque a pessoa que recebe ódio, ela vai devolver ódio. Exatamente. Não vai devolver Muito amor. mais. Exatamente. Muito mais forte ainda. Aham. E é exatamente isso. A pessoa, ela já vem de um histórico de ódio. É diferente de você pegar uma pessoa que vem com muito histórico de ódio de um agente que tá ali querendo ser o maioral. Uhum. Ele vai ter essa mesma potência? Ele não vai
a mesma tem potência como. que um cara que sempre teve muito ódio, ele vai ter a mesma potência? E por que quer ficar abusando dos familiares na porta da cadeia? Que não tem nada a ver, que não tem nada preso a é quem ver. cometeu o crime. Exatamente. A família, ela não cometeu nada, ela não fez nada. Exatamente. Ela não tem culpa nenhuma. Mas tem agência que propaga até em advogado criminalista. Aham. Eles têm um ódio Do sistema. gratuito. Que tá contra Eles também Exatamente. odeiam o sistema. Eles não entendem. Eu procuro ver, eu prefiro, a minha preferência é olhar como são pais de família, agentes penitenciários. São pais de família, estão ali Estão trabalhando, não são meus inimigos, óbvio, não são meus inimigos, não foram eles que colocou meu marido aqui dentro, então eu vou respeitá-los. Sim, claro. É assim, porém, tem pessoas ali que eles fazem questão de querer ser melhor e mais que todo mundo. Chega numa unidade. A doutora vai demorar 3h30. Mas por quê? Tá indo algum balde? Não, porque vai demorar. A doutora não vai entrar porque tá tendo procedimento. Tá, vou esperar. É melhor não esperar, porque eu mesmo não vou chamar. E aí tem aquilo, se você falar um A, aí na próxima você não entra mesmo. Aí acabou. Então, aí se você falar um A, aí na próxima você não entra. Ou se você falar um A, o seu preso... Não questão de marido, mas é questão do preso, do seu cliente vai... É ele, tá? Ele é a parte fraca lá dentro, que eles... Tá com uma falta no seu cliente, fudeu seu processo. Exato. Aí é capaz de ainda falar pro preso, por causa do seu advogado. Eles falam. Aí a família cai como? Exatamente, Matando. por conta da sua advogada, que veio, que falou e que fez, tá dando isso aqui pra você. E aí aquele abuso deles quererem ler o que a gente entra, nossas anotações. Eu não entendi nada do que tá falando ali. E às vezes eu escrevo, nem eu entendo a minha letra. E a pessoa quer ler, mas tá escrito o quê aqui? É um recado familiar, né? Tipo, eu avisei ele pode. que eu não vou nessa visita e tal, não sei o quê. Doutora, não pode, isso aí... Oi? Sabe o que é o mais estranho? Eu nunca vi pegando pasta de homem pra analisar. É só advogada. Só mulheres. Na Vila Independência, acho que pegaram uma vez, pegaram a nossa, na verdade, fizeram eu rasgar o meu papel. Eu não ia discutir. O cara entrou na minha frente com uma pasta, um advogado homem com uma pasta, e o meu eu tive que rasgar meu papel e jogar no lixo. Eu nem discuti, que eu tava só querendo ir embora. Eu joguei, não tinha nada no papel. Na Vila Independência. Aí ele falou assim, deixa o papel aqui e pega na volta. Eu falei, não, porque com certeza esse cara vai revirar meu papel, vai ficar lendo, vai ficar criando várias situações, eu vou rasgar. Rasguei, depois eu fiquei pensando, com certeza esse cara pegou meu papel, depois colocou um pedacinho, pra ler, porque o advogado entrou com tudo e eu não entrei com nada. Você sabe que isso aconteceu não exatamente dessa forma, mas foi na Vila Independência mesmo. Eles fazem as leis, né, Eu não sei se eles não têm, eles não conhecem lei, eu não sei. Ou eles criam as deles, a própria. Eles têm as dele. Porque, olha só, eu fui requisitar uma pessoa que estava presa lá e eu fiz anotações lá, tipo assim, eu conversando na salinha, tava eu e mais uma doutora, minha sócia, e eu conversando com ela e passando o recado da esposa dele mesmo, falando que da família, que tava assim, não sei o que, recado dela, de quando que ia, quando deixava de ir, que tinha mandado jumbo, recado social. Não tinha nada demais. Não e tinha coisas que entram no telegrama também, que não mudam em nada. No telegrama, que entra na carta, que entra em qualquer lugar. Sua mulher mandou falar que vai vir ou que não vai vir, e seus filhos... uma criança tava com febre, estava internada, e as crianças estão bem, porém fulana tá com febre. Era isso. Só que eu escrevi com uma caneta verde. E nas cadeias é só caneta verde. Ou é caneta verde ou vermelha. O deles, né? É deles. E eu fiquei de fora, escrevi com uma caneta verde, era o que tinha ali na hora. E um pedaço de folha. Deu, acho que umas 3 folhas. E nós entramos e tinha mais advogados, realmente. E na hora que eu deixei as minhas anotações em cima do balcão, eu fui passar na scanner, conversando com a minha amiga, dando risada, os advogados também conversando com a gente, as folhas deles também ficou lá. E entramos, passei pela scanner, na volta, eu esqueci das minhas anotações. Esqueci de buscar. Passei batido. Porque também é um absurdo a gente ter que deixar lá. Exatamente. Só que, tipo assim, o doutor pegou as dele, eu nem me toquei que eu tinha deixado lá também, e tava conversando, intertida, e entrei. Quando meu cliente veio, eu falei, minhas anotações. Não tá. Aí eu peguei e falei pra minha sócia, pega lá pra mim, colei em cima do balcão. E minha sócia foi lá buscar. Aí ela voltou e falou assim, eles falaram que não vai dar. Falei, oi? Eles reteram. Mas, ok, eu sabia exatamente o que eu tinha escrito, falei pra ele, passei pra ele o recado. E terminei o atendimento e voltei. Mas eu voltei como? Voltei virada no cão. Falei, quem que pegou minhas folhas daqui? Ai, desculpa. Quem que pegou minhas folhas daqui? Fui eu. Bem peitudo. Eu falei, foi você? Você sabe que você não pode ler, né? Ele
o agente pode ler, o agente penitenciário pode ler. Eu falei, você vai me mostrar na lei onde que você pode ler. Porque não pode ler. Isso aqui é material de trabalho do advogado, é sigiloso, vocês não poderiam ter colocado a mão. Pode ler, tem lei pra isso. Eu falei, então mostra. Aí tava lá a lei bem escrachada assim, a minha sócia aqui, ó. Tá bem aqui, vocês não podem ler. Não, e eles colam ali, né? Aí nesse momento já não foi, mas ele que reteu. Eu falei, eu quero o nome de quem reteu. Foi você que reteu? Não fui eu. Eu falei, até agora era você? Na verdade fomos nós aqui. Aí tava uma agente do lado. Fomos nós, não sei o quê. Eu falei, foi vocês? Então eu quero o nome dos dois agora. Eles não queriam passar nome. Aí ele já foi pra trás do computador e começou a buscar. Ele ficou. E eu falei, eu vou esperar pra você me mostrar. Procurando a lei? Procurando, tá até hoje procurando. Eu peguei minhas folhas. Eu saí de lá, eu mandei uma carta gigantesca na unidade, direcionada ao diretor, reportando o abuso que eu passei, com cópia pra SAP, com cópia pra corregedoria. Não, mas é que o diretor ele vai achar ok, né? Porque... Nenhum órgão. Não, a SAP responde. A SAP, ela responde, corregedoria também responde, o diretor não. Igual quando a gente teve o problema dos cílios. Nossa. Que a visita tava com... Não era cílios, alongamento, era aquele lash lifting, que é como se fosse um rímel. Só que deixa curvadinho. Ou seja, não é cílios. É o próprio cílios dela. É os cílios da pessoa. E ela não pôde entrar porque ela tava de cílios alongamento. Aí a gente foi lá e falou, ela não estava de alongamento, nós temos aqui produto. Tudo. A gente levou um atestado da própria lash lift, sei lá como que chama, escrito o que era, não sei o quê. Qual o procedimento utilizado, que era o próprio cílios da cliente. Aí eu falei pra ela, eu tenho alongamento de cílios, ela, então você não ia poder entrar, e ela também não. Aí a gente falou, mas ela não tem. Aí ela, esses cílios é alongamento. Falei, e ficou falando assim, apontando no nosso olho. Lá. Vila Independência. Eu falei, é o meus cílios. E ela, mas que tem que é rímel. E, gente, eu quero ver, elas não deixar vocês entrar. Porque advogada, tá de cílios, ela é louca. Aí ela falou, porque não poderia. Aí a gente falou assim, não, a mulher não tava disso. Não precisava ter barrado. Não, ela vai tomar gancho, então. A menina passou um negócio no olho, caiu todos os cílios dela, porque ela ficou desesperada pra tirar. Ela queria visitar o marido. Caiu todos os cílios dela. E no fim ela não tinha nada, não era nada. E ela tomou o gancho? Não tomou. Mas a gente conseguiu reverter, conversar. Porque teve que falar com o diretor, porque essa gente falou que se ela fosse, ela não ia entrar. Se fosse na vez, e ela tivesse lá, ela ia barrar. Isso mesmo, quem manda é eles, né? Ela falou, se ela vier quando eu estiver, ela não entra. Aí até a gente, se vai, já tem um probleminha ali, entendeu? Que ela lembra. Já tem que ir com o número da prerrogativa. Da OB, mas aí você entra todas as vezes ela. Depois com a prerrogativa. Eu não consigo. Ser simpática depois de... Não, assim, ser simpática a gente é. A gente trata com cordialidade, né? Mas se a pessoa vem com palhaçada, com arrogância pra meu lado, eu não consigo ficar mantendo a simpatia. Não dá. Desculpa. E o sangue vai subindo? Meu carisma foi todo embora, não tenho mais. Ficou lá fora. É assim mesmo. Eu vim pra resolver, vamos resolver? Ou o que vai acontecer? Como que vai ser? Eu não tenho. E essa minha sócia, ela é pior, ela é muito terrível. Tipo assim, um dedinho de abuso que ela percebe, e ela nem atua no criminal, que ela fala, não consigo, não tenho como. Ela atua no cível, mas toda vez que a gente vai pra uma unidade, dá algum perrengue, porque ela não aceita. Ela não aceita. Fala pra ela, meu, infelizmente, sabe? É porque a gente que tá no criminal, a gente sabe que se a gente discute, às vezes é pior pra nós, pro nosso cliente, vai demorar 8 horas pra entrar da próxima vez, mas quem tá de fora fala, não, como vocês aceitam isso? Exatamente. Fala, a gente aceita o que a gente tem que aceitar, a gente se sujeita a isso. Mas essa daqui, quando eu vou ver, ela já fez barraco. Aí depois você volta sozinha. Quando eu vou ver, ela já fez o show, já fez o barraco, mas resolve. É só dar um show de... bem show mesmo ali, que rapidinho resolve. Porque às vezes, sabe por quê? Porque eles estão acostumados a, eu tô fazendo e acontecendo, e o pessoal tá respeitando. E ninguém vai fazer nada. Aí dá um show que rapidinho. Essa minha sócia, do dia que a gente chegou lá, eu do lado de fora, eu fui fazer uma foto assim, do lado de fora. Fazendo uma foto, ela, por que você tá fazendo foto daqui? Eu falei, esse povo é muito chato. Ela, dá licença, desceu, foi no portão, a pé, só que do lado de fora. Aí o agente veio e falou assim, não pode tirar foto não. Ela falou assim, eu posso. Desse jeito, diante de Deus. Ela, eu posso. Ele falou assim, não pode. Ela, eu tô do lado de fora da unidade. Eu tô do lado de fora do portão. Do lado de dentro eu não poderia. Do lado de fora eu posso. E ele ficou quieto.
depois ficou piada falando que ela mordia. Nossa, ela morte. Ficou... É. É o pincher. É. Mas Nossa, lá a é doutora morte, não sei complicado. o quê, mas não levou uma com ela, mas não, rapidinho. Aí a gente entrou, e chegou lá dentro, vem esse outro enviado do cão, reter as folhas. Pegar as folhas. Meu Foi outro Deus. barraco, mas foi o barraco. Acho que é Foi. fácil, é um perrengue. É um perrengue advogar, né? Ainda É mais se um advogado é criminalista. Ir pra unidade prisional vai Nossa, achando que é mulher. fácil, que é aquilo que a gente fica postando, feliz. É. Não é nada daquilo. Quem vê close não vê corre, É. né? Eu falo sempre, cadê o glamour que me foi prometido? Não tem glamour Nossa. nenhum. Cadê? Cadê o glamour dos filmes que a gente chega no parlatório e tem o telefone funcionando? foi Você pelo consegue menos, ver o seu Pelo cliente. menos um ar-condicionado pra minha maquiagem não derreter. Não dá pra você ver seu cliente. Não dá pra você sentar, não dá pra você Não conversar. dá pra você enxergar ele. E as cadeiras? Dura. É, quando tem. Quando tem uma cadeira. Senão você. Acho que eles já fazem de propósito. Já não deixa a cadeira pra você não demorar. Pra você, muito. pra Já você vai ir logo. logo. Vai embora. Comigo me levaram lá no seguro pra eu atender, sozinha, não tinha um agente. Os presos que arrumaram uma mesa, limparam a mesa. Doutora, eu vou arrumar uma cadeira. Cadeira, arrumou, a outra tava saindo sem camisa. Deixaram lá no meio Respeita de a todo mundo, doutora, coloca a ela. camisa. O outro colocou. Oh, desculpa, doutora, não tinha te visto. Colocou a camisa, baixou o rádio. Imagina. Passou comendo fruta. Quer, doutora? Acho que era. Não sei que fruta que era. Quer uma frutinha? Eu falei, não precisei, eu assino lá. No Sozinha. meio deles, de Não, mas todos. você já pensou? Que perigo também. E se o cara De pega? todos. Se os caras pegam? Se dá uma Ela. rebelião. Não tinha um agente. Aí depois ele me deixou lá um tempão. Aí quando eu arrumei cadeira, papel, tudo, isso aqui bonitinho. Aí ele falou, não é aqui não, ele tá esperando no parlatório. Você poderia ter entrado e ficado por lá mesmo. Ah, não, agora manda ele vir. Eu não vou, não. Agora que eu tô Agora sentada Feito uma aqui carta com de meus clientes. amigos, falando com meus assim, parceiros. Me dá todos os nomes de vocês. Vamos aproveitar. Agora eu tô sentada, já me acomodei. Já conversei com todos os meus parceiros aqui, já tô sabendo toda a Vou situação. pegar mais uns dados aqui, outros clientes. Matrícula. Meu, porque quando a gente chega assim, nas unidades assim, principalmente quando a gente tem acesso a muitos presos, semi-aberto. Meu, a gente parece a luz no fim do túnel, né? É. Tipo, meu Deus, a luz entrou, vamos 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 todo organizar. mundo pelo ficar amor ali de perto. Deus, vamos organizar pra ver se a gente consegue alguma coisa. É. E eu sempre venho com algum outro cliente. Que eles sempre indicam, Doutora- falam assim, ai, meu Não, eles mesmo, amigo. doutora, dá uma olhada no meu processo. É. Doutora, dá pra você dar uma olhada no meu processo? E passa. E eles ficam passando assim Olha aí, atrás, cadê o número? no semi-aberto, É. só olhando, só pra ver se você vai olhar também. Porque É. se você der uma olhada, aí ele vem. É. Que nem aquele Família Dinossauro, lembra daquela série? Quando ela abria a geladeira. E um monte. Pelo amor de Deus, olha. Eu sempre saio com alguma coisa, sempre tem coisa pra fazer nos processos desses caras. Tá, os processos estão sempre errados. cálculo Esquecido, errado. né, também. Sabe uma situação também que eu tenho me deparado bastante? A gente faz pedido de comutação. Os clientes têm direito, ganham comutação na hora do cálculo da pena cadê? Não aparece. Não, eles não tiram, eles não estão colocando a comutação, pelo menos aqui. Na execução de São Paulo, eu tô passando muito por isso. Todos os meus clientes que ganharam computação, eu tenho A depois gente ficar tem visto uns cálculos de reiterando. penas Tudo errado também. Livramento condicional, eles têm que dividir, eles têm que separar. O que é hediondo vem de uma forma, Uhum. o que é normal tem que vir de outra. Eles colocam tudo Sim. da forma que veio hediondo, que é mais grave, que é mais difícil. Tudo E aí, lá. se passar batido, melhor pra eles. Não, e se Como a que gente for passa, né? analisar um cálculo de pena, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ter que analisar o processo inteiro. Exatamente. Porque não dá mais pra ver só pelo cálculo. Exatamente. Não é um documento confiável ali, né? Exatamente. Antigamente a gente ainda ia lá, via o cálculo. Eu peço o cálculo manual. Que aí vou dar trabalho pra ele ter que ver certinho, tudo Sim. bonitinho. Então, dando porque trabalho pra gente. eles ficam lá no botão lá, aperta o botão lá, eles fazem o cálculo de qualquer jeito, É. tá tudo errado. Aí a gente vem e traz o nosso cálculo, não é aceito. O nosso não pode. Não, não pode. Tem que ser o deles, então faça um manual. Tem que fazer um certo. Esse dia eu peguei o processo e fiquei até 10 horas da noite. O processo ele era VEC e virou DECRIM. E um Nossa. inferno esses processos. Ai, meu Deus. E aí eu fiquei puxando informação, puxando. Faltei desenhar pro juiz que o cliente, o direito do livramento condicional dele já alcançou. O meu cálculo não foi aceito. Mesmo que ficou até horas, Perdi meu tempo, fiz trabalho de idiota. né? Porque não Não adianta. foi aceito e agora a gente tá discutindo, desenhamos novamente Eles como nunca que tem vão que enxergar ser. igual a gente, nunca vai dar razão. É. Eles não querem reconhecer o erro deles, né? Nunca. Gente, é tão difícil pra eles reconhecer que realmente. Que nem um caso, eu particularmente, os casos que eu peguei, em que os processos, as condenações já tinha perdido pelo. O Estado já não podia mais prender aquelas pessoas pelo. Qual que é o nome do instituto? Quando perde o direito, o Estado perde o direito de prender. Prescrição. A prescrição?
Quando, A prescrição da pretensão executória exatamente. ou da punitiva, né? Da punitiva. Tem as duas, sim. Não da punitiva. O Estado já não pode mais punir. E o juiz não reconhece. O Estado não tem mais o direito. Eu peguei um caso que o cara foi preso. Eu subi HC, eu consegui trazer o cara no HC. Porque o juiz mesmo não reconheceu. É porque é um absurdo, né? Como que eles deixaram passar? Tipo, como assim? Como eu errei? Não, eu não errei. Eu sou perfeita, né? Eu não erro. Alguém E ele vai errou e ficar não fui preso. eu. Exatamente. Alguém errou e não fui eu. Não vou reconhecer Foi o que eu errei. advogado que pediu. Eu não vou reconhecer que eu errei e acabou. E aí eu tive que subir um recurso. E nisso daí o cara ficou quase um mês. Nossa, Porque absurdo. até o Processo HC criminal vir é julgado. complicado. Gente, que inferno. Mas vamos aproveitar esse finalzinho, então. Já acabou? Passar rápido, né, doutora? Passa. A gente acha que não, mas quando a gente vê, já deu mais de 1 hora e a gente tá aqui. E não, Mas poderíamos ficar a tarde e não toda. conversamos nem metade, né? Exatamente, tipo, de até todo assunto. do nosso próprio script que a gente A gente faz. nem usou. A gente nem tinha tanto a mais perguntas, Não mas é tem. que o nosso tempo Mas é que vai fluindo também, assim que é É. bom, né? Porque fica natural. Exatamente. E aí a gente abriu a caixinha de pergunta no nosso Uhum. Instagram, aproveitando. Meu Meninas, sigam, Deus @o pod do das céu. doutoras. E aí tem umas perguntas de umas seguidoras. A que gente vai... Muitas delas, ela já respondeu durante o episódio, Que é a né? dificuldade de ser mulher, de preso Tiveram e muitas atuar, aqui. a saudade, essas questões assim. Nossa, saudade é uma coisa que me pega tanto. Algumas outras milhares que ela já falou que não vai falar desse assunto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês insistem, mas não vai dar, tá? Mas vamos lá. A Bia Vidias perguntou como que você lida com a carência e a saudade em saber que tem um relacionamento com um recluso. Ai, gente, que dor. É tão doído. Vocês não fazem ideia. É uma coisa assim, a gente chega, visita. A gente chega, visita e quando sai, você já sai com saudade. Sabe? O tchau é um tchau tão doído, tão sofrido. Você não Parece sabe... que piora, né? Você não sabe quando você vai voltar pra ver de novo, sabe? Quando vai conseguir estar ali de novo. A gente se programa, mas não sabe se realmente vai conseguir aquela programação. Tem a questão também, vou conseguir entrar? Tem, sabe? Tem tanta Sim. coisa que, ai, gente, é horrível. A Maiara Caroline, ela fez algumas perguntas que de fato você já respondeu durante o episódio. Ela perguntou se você recebe críticas por ser advogada e o marido ser um detento. Ela falou no começo pra gente. Ela perguntou se você é advogada do seu marido. Agora eu sou. Mas assim, eu sou advogada, eu tô mexendo na execução, mas essa questão do emocional me pega. Ainda Então me pega você bastante. tem um auxílio de algum outro profissional. Lá no escritório nós somos em 4 advogadas. E a gente acaba... todos os casos são de todos, né? Todo mundo acaba se ajudando nos casos. E na questão do Dantinhas eu acabo tendo apoio das meninas, Sim. mas eu sou É advogada. o caso do escritório, né? É um caso do escritório que elas me ajudam, mas eu sou a cabeça daquele processo. A Renata Welber perguntou como que tá sendo visitar no fundão. Horrível. Horrível, gente. Tem uma ladeira que eu chego na frente dela e já começo a xingar o Dantinho. Eu não sei se eu xingo, se eu oro, se eu peço força, peço ajuda. Horrível. Mas enfim, pelo menos é 2 dias. E tem outras perguntas, tá? Mas não vai ter como a gente falar todas por conta do nosso tempo. Eu vou fazer uma última, da Mari Amar. Como que seu filho adolescente vê tudo isso? Sobre o seu marido ser preso? E se você o aconselha a ficar bem longe disso? Então, é como eu falei lá no começo, eu faço o possível para distanciar tudo, para separar tudo. A Janaína visitante, a Janaína advogada e a Janaína mãe, né? Então, por exemplo, na minha casa eu não levo esse tipo de coisa. Não levo casos do meu trabalho, do meu dia a dia, não levo, não divido com meus filhos, nada disso. E também essa questão de visita também não trago para meus filhos. E meu filho, ele não gosta nem de falar de porta de cadeia, ele não suporta. Então, graças a Deus, e ele é um menino que ele tem muita base, principalmente base bíblica. Minha mãe é crente e ele foi criado pela minha família. Então, ele é um menino de ouro, um menino maravilhoso. Não tem, assim, indícios nenhum voltado a isso, não gosta, não tem admiração. Não, sabe? Ele é totalmente distanciado e quanto mais eu consigo manter ele distanciado, eu mantenho. Melhor assim mesmo. Né? Pequenininho que é meio pé na porta, sabe? Mas
Mas ainda é muito pequeno, tem 4 anos, tem tempo. Até lá o Dantinha já saiu, já mudou de vida, realmente. E também com o exemplo do irmão mais velho. Exatamente. Ajuda bastante. Exemplo do irmão mais velho, exemplo Dos avós. de toda gente, que não tem nada a ver, que não, sabe, que é distante. E eu também vou me distanciar. Assim que o Dantinha sair disso, acabou essa história de porta de Só no cadeia. trabalho. Só no Claro trabalho. que tem que continuar, doutora. Não, só no trabalho. E, não, eu pretendo não. Eu falo pra ele, Pretendo você me faz o favor de aposentar. sair daqui, trabalhar, porque eu ainda vou virar esposa troféu, ainda vou pegar meu B e fazer um quadro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas é isso, eu distancio bastante os meninos, eles não têm contato nenhum, eles não têm admiração, porque o medo é ter admiração, né? Se crescer, você vê a criança tendo admiração, eles não têm, então... Melhor assim. É. Muito obrigada pela sua Imagina. participação, doutora. Imagina, eu agradeço. Foi um prazer imenso tê-la aqui no Eu nosso agradeço podcast. muito vocês. Foi um prazer, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Que bom. Fiquei muito prestigiada. E, gente, sigam elas. Elas são lindas, elas são incríveis. Obrigada. Ela que é, Acompanha gente. elas. E obrigada, meninas. As portas estarão sempre abertas. Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.